Olá, queridos! Mais uma vez é um prazer poder falar com vocês. Nossas meditações ainda estão detidas na armadura de Deus, que nos fora registrada pelo apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Paulo, a partir do versículo 14, irá descrever os itens ou as peças desta armadura. Paulo tem em mente o soldado romano, e a primeira peça que ele destaca é que os crentes, nesta luta contra as hostes malignas, devem se vestir com o cinturão da verdade. O segundo item é a couraça da justiça. Os crentes devem se proteger do inimigo por meio de uma vida reta e da justiça que lhes fora imputada por Cristo Jesus. O terceiro aspecto dessa armadura está lá no capítulo 6, versículo de número 15. E Paulo nos disse o seguinte: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos eram conhecidos, ou ficaram conhecidos, por terem a capacidade de percorrer grandes distâncias em tempos muito rápidos. As suas sandálias eram reforçadas, elas eram capazes de proteger os pés e de permitir com que os soldados tivessem ampla mobilidade. Paulo tem isso em mente, que os crentes devem ter essa mobilidade e esta capacidade de avançar. Mas o que faz os crentes avançarem na batalha? Paulo nos diz, é o evangelho da paz. O que deve ser ou servir de sandálias é o evangelho da paz. E pode parecer estranho que num contexto de guerra, num contexto de batalha, Paulo nos diga que aquilo que nos faz avançar é o evangelho da paz. Isso soa pelo menos estranho. Mas o que Paulo está nos dizendo é que o avanço do reino de Deus se dá por meio da pregação do evangelho. O evangelho dissipa as trevas. O evangelho é a luz que faz com que a escuridão saia em debandada. E quanto mais os crentes pregarem o evangelho com intrepidez, e quanto mais os crentes avançarem contra as forças do mal com as sandálias do evangelho, mais a luz brilhará em meio a esse mundo de trevas. Quem dera esse mundo todo fosse repleto do evangelho da paz. E há um segundo aspecto. Como o evangelho é o evangelho da paz, é as boas novas, é a certeza de que a guerra entre os homens e Deus findou-se por meio do sacrifício vicário da cruz. Um crente reconciliado com Deus não tem o que temer. Por meio do evangelho da paz, podemos enfrentar a guerra contra as hostes malignas, contra as forças infernais, contra os dominadores desse mundo, pois, reconciliados com Deus, a quem temeremos? Findada a nossa guerra contra o Pai, por meio da rebeldia dos nossos pais, por meio daquele ato de desobediência, encerrada essa guerra na cruz do Calvário, na mediação de Jesus Cristo, não temos o que temer, não temos a quem temer. Então, meu irmão querido, nas batalhas da sua vida, calce o evangelho da paz. E o evangelho da paz é a força mais destrutiva contra a escuridão do mal e, ao mesmo tempo, é a certeza que eu e você temos que estamos definitivamente reconciliados com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, não temos a quem temer. Que Deus te abençoe, que você possa pregar o evangelho, que você possa avançar com o evangelho da paz, com a segurança de que nada nem ninguém poderá de fato sobre nós triunfar. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!